Vamos continuar agora entendendo a tua personalidade. Na primeira parte da nossa aula de hoje, eu te expliquei a dimensão chamada plasticidade da ciência da personalidade e agora nós vamos entender a outra grande dimensão da personalidade, que é chamada de estabilidade, que eu também te falei na primeira parte da aula. O primeiro traço de personalidade dessa dimensão chamada estabilidade é a conscienciosidade, palavra que parece complicada, mas se acostuma porque a gente vai falar muito. A conscienciosidade é o traço que governa quão ordenada e diligente é a pessoa, quão disciplinada e empenhada essa pessoa é. De um lado do espectro desse traço, nós temos a conscienciosidade, justamente, e do outro lado, nós temos a despreocupação. Uma pessoa conscienciosa costuma apresentar as seguintes características na sua vida. Uma das mais fundamentais características da conscienciosidade é o controle de impulsos. A pessoa que é conscienciosa é capaz de administrar bem os seus próprios desejos, de negar um prazer imediato, por exemplo, para conquistar um benefício maior no futuro. Ela faz isso com naturalidade e um dos prazeres que a pessoa conscienciosa consegue combater com facilidade é a preguiça. Não é que a pessoa conscienciosa não tem preguiça, mas a pessoa conscienciosa consegue vencer a preguiça com facilidade. Ela não tem tanta dificuldade. Uma segunda característica é que essa pessoa faz o que tem que ser feito. Ela é diligente, industriosa. Essas são palavras não muito conhecidas, mas isso significa que ela é uma pessoa ativa, trabalhadora, que tem grande capacidade de agir, que faz com competência aquilo que deve ser feito para que ela consiga conquistar aquilo que ela deseja. Ela é uma pessoa diligente e decisiva na sua vida. Outra característica é que essa é uma pessoa orientada para resultados, orientada para conquistas. Ela costuma ter claro na cabeça o resultado que ela deseja, ou seja, aquilo que ela quer conquistar e o que ela tem que fazer para conseguir chegar lá. E bastante associado a essa característica que eu falei agora, essa pessoa costuma ser uma pessoa naturalmente disciplinada e organizada. A pessoa que tem um alto grau de conscienciosidade costuma detestar indisciplina e desorganização. Quer ver uma pessoa conscienciosa incomodada ou até irritada? Coloca essa pessoa em um ambiente bagunçado ou em um trabalho onde as coisas ocorrem de maneira bagunçada e sem disciplina. E tudo isso, todas essas características ocorrem de maneira autônoma. Ou seja, a pessoa faz tudo isso sem precisar ser cobrada por pressões externas. Ela faz tudo isso naturalmente. Isso é parte natural de quem ela é. Ninguém precisa cobrar. E do outro lado do espectro, nós temos a despreocupação. Uma pessoa despreocupada costuma apresentar as seguintes características na sua vida. Em primeiro lugar, impulsividade, especificamente a impulsividade relacionada ao planejamento, a organização e a condução de tarefas também. A pessoa despreocupada tende a ser mais impulsiva. Ela é mais governada por impulsos imediatos e ela tem uma menor capacidade de administrar os impulsos e os desejos que surgem dentro dela. E isso pode tanto fazer com que ela seja vencida pela preguiça, por exemplo, como também fazer com que ela haja de acordo com o momento, sem pensar muito. E isso, por sua vez, pode fazer com que essa seja uma pessoa que começa as coisas, mas não consegue terminar, porque ela está sempre agindo de acordo com os impulsos, com a empolgação imediata. A pessoa com alto grau de despreocupação tende também a ser uma pessoa menos diligente, menos industriosa, aquelas palavras que eu falei agora há pouco. Ela age mais por impulso e menos porque ela sabe que precisa agir. Então, ela até pode parecer uma pessoa muito ativa, mas na verdade ela é passiva. Ela apenas obedece os impulsos imediatos que surgem dentro dela. Quando ela precisa combater os impulsos, quando ela precisa fazer algo porque precisa ser feito, e não porque ela está empolgada, não porque ela está com vontade ou motivada, a pessoa não age. Isso faz com que ela seja menos empenhada, menos decisiva.
Uma pessoa que não faz o que tem que ser feito para conquistar aquilo que deseja. E devido a isso, essa é uma pessoa que não costuma se orientar para resultados, que não se preocupa tanto em planejar e executar planejamentos, que não se preocupa em conduzir as suas tarefas consistentemente para chegar onde ela deseja e muitas vezes ela também não tem clareza de onde ela quer chegar. E ao contrário da pessoa conscienciosa, o despreocupado costuma ser indisciplinado e desorganizado. E geralmente ele se sente confortável em meio à própria indisciplina e à própria desorganização. E finalmente, a pessoa despreocupada tem uma maior tendência à heteronomia. Ela depende mais de cobranças externas para realizar aquilo que precisa ser realizado. Eis então para vocês esse importante traço de personalidade chamado conscienciosidade. E bora continuar a entender a dimensão da personalidade chamada de estabilidade, e o segundo traço dessa dimensão é a estabilidade emocional, também conhecida como neuroticismo. Aqui nós temos um problema. A palavra neurótico tem uma conotação bastante distorcida no senso comum, no uso popular que as pessoas fazem da palavra. Eu preciso que você esqueça a conotação de neurótico que você já tem implantada aí na tua cabeça. Senão você vai misturar as coisas aqui e elas não devem ser misturadas. Nós vamos entender o que de fato significa esse traço chamado neuroticismo e também conhecido como estabilidade emocional. Como esses nomes já indicam, de um lado do espectro nós temos a estabilidade emocional e do outro nós temos justamente o neuroticismo. Esse é o traço de personalidade que governa quão volátil, quão reativa e instável emocionalmente uma pessoa é e quão retraída ela costuma ser. O quanto ela se retrai quando ela sente, percebe ou espera algo ruim. A pessoa com um alto grau de neuroticismo apresenta as seguintes características. Primeiramente, uma tendência geral a apresentar afetos negativos, ou seja, emoções e sentimentos negativos. Outra característica comum é uma menor habilidade ou então uma dificuldade de lidar com eventos negativos, que incluem, aliás, o estresse. A pessoa não consegue lidar tão bem com as coisas ruins que acontecem com ela e com as pressões que ela sente na vida. Coisas negativas costumam afetar profundamente essa pessoa. Ela fica profundamente abalada quando ocorre algo negativo, por menor que seja, na vida dela. E além disso, essa pessoa tende a ser uma pessoa emocionalmente instável, uma pessoa reativa, uma pessoa impulsiva. Mas é aqui uma impulsividade diferente da impulsividade da pessoa despreocupada, que eu acabei ali de te explicar. Aqui, a impulsividade se refere à incapacidade de administrar bem as nossas emoções negativas. A pessoa sucumbe facilmente ao que acontece de ruim e ela vive numa montanha-russa emocional, porque ela é puxada para baixo com muita facilidade. E isso faz com que a pessoa com um alto grau de neuroticismo tenha maior tendência a ser ansiosa, depressiva e também que ela tenha maior tendência a sentir raiva e agir de maneira agressiva, agir de maneira hostil perante outros seres humanos. Às vezes, essa manifestação negativa não é hostil. Ela não ocorre na forma da raiva, mas na retração. A pessoa é altamente vulnerável e quando ocorre algo ruim, ela se afasta e se fecha em si mesma. E, finalmente, essa tende a ser uma pessoa muito atenta, muito consciente das coisas ruins, tanto nela quanto nas outras pessoas e no mundo. Ou seja, é uma pessoa que presta mais atenção e percebe mais as coisas negativas, tanto em si mesma quanto nas outras pessoas e também no mundo de maneira geral. Isso, em pessoas com graus muito elevados de neuroticismo, pode ocorrer inclusive de maneira irracional. A pessoa exacerba a negatividade na interpretação dela do mundo de uma maneira irracional. Ela vê as coisas como muito mais negativas do que as coisas de fato são. No outro lado do espectro, nós temos a estabilidade emocional. E uma pessoa emocionalmente estável apresenta tipicamente as seguintes características na vida dela.
Em primeiro lugar, essa é uma pessoa que apresenta um equilíbrio entre os afetos positivos e os afetos negativos. Um equilíbrio onde não ocorre a predominância da negatividade exacerbada que nós tipicamente notamos no neuroticismo. Além disso, nós temos também uma pessoa que é mais hábil, ela lida de maneira mais habilidosa com os eventos negativos da vida dela e ela encara situações estressantes sem se perturbar tanto, sem se aborrecer tanto. Ao contrário do neuroticismo, aqui nós temos uma pessoa que apresenta estabilidade emocional e que tende a administrar bem as emoções negativas que ocorrem na vida dela. E isso faz com que essa pessoa tenda a ser uma pessoa calma, moderada e também tranquila. Finalmente, por não haver a predominância de afetos negativos, ou seja, não predominam na vida da pessoa as emoções e os sentimentos negativos. Devido a isso, a atenção dessa pessoa é menos enviesada, ela é menos puxada para aquilo que é negativo. Então, essa pessoa presta menos atenção ao negativo e toma menos consciência das coisas negativas que ocorrem dentro dela. E também nas outras pessoas e no mundo de maneira geral. Então, esse é o traço de personalidade conhecido como estabilidade emocional ou, se você preferir, neuroticismo. Os dois termos são usados na comunidade científica, mas o termo neuroticismo é muito mais comum de se encontrar nos artigos científicos. E agora, nós vamos para o último traço de personalidade, também pertencente a essa dimensão chamada estabilidade. Esse traço tem um problema, que é traduzir o nome dele. As primeiras pesquisas sobre isso foram feitas em inglês, só depois que elas foram replicadas no mundo inteiro, aliás, inclusive no Brasil. A palavra original, o nome original desse traço no inglês é agreeableness. E eu sei que tem professores de inglês aí, e você sabe que é bem difícil traduzir essa palavra. A tradução oficial, usada pela maioria dos cientistas brasileiros, é amabilidade. Eu não gosto dessa tradução, mas eu honestamente não conheço uma tradução melhor. Então é essa que eu vou usar aqui no projeto. A amabilidade é o traço de personalidade que governa quão polida, educada essa pessoa é. Mas é educado no sentido de cortesia, de delicadeza, de civilidade, de respeitar o lugar do outro, inclusive de dar lugar ao outro. E também quão combativa essa pessoa é, quão propensa a entrar em confrontos com outras pessoas ela é. Exatamente como os outros 4 traços que nós já abordamos, aqui nós temos 2 lados de um espectro. De um lado nós temos a amabilidade e do outro nós temos a assertividade ou a combatividade. Uma pessoa com um alto grau de amabilidade costuma ser uma pessoa com as seguintes características predominantes na vida dela. Ela é uma pessoa emocionalmente calorosa com outras pessoas. É uma pessoa que costuma agir com ternura quando ela lida com outros seres humanos. Ela se preocupa em respeitar o outro e acolher o outro. Ela tende a agir naturalmente com empatia e com compaixão. Essa pessoa tende a confiar em outras pessoas. Ela tende a ser altruísta com outros seres humanos e, além disso, essa é uma pessoa geralmente modesta, que tende a não se impor, que tende a não se achar, como a gente diz aqui no Brasil. Ela tende a não enaltecer as próprias qualidades e a não falar muito de si mesma. Isso tudo faz com que ela seja uma pessoa que tende a aceitar aquilo que é colocado pelos outros. Por exemplo, quando alguém propõe algo que não é o que eu desejo. Uma pessoa com um alto grau de amabilidade tende mais a aceitar isso, ou no mínimo ela tenta encontrar um lugar comum, uma solução intermediária. Por exemplo, quando outra pessoa propõe algo diferente do que eu desejo, eu tento encontrar uma solução que agrade as duas partes, solução equilibrada. E isso faz com que essa seja uma pessoa geralmente obediente e às vezes até complacente, uma pessoa que tem dificuldade de se impor perante as outras. E, finalmente, essa pessoa tende a ser uma pessoa que nós chamamos de legal. Sabe uma pessoa legal? Uma pessoa bacana? Uma pessoa gente fina ou gente boa, como se diz aqui no Brasil. E do outro lado desse espectro, nós temos a assertividade ou a combatividade.
Uma pessoa com um alto grau de assertividade ou então de combatividade costuma apresentar na vida dela as seguintes características. Essa tende a ser uma pessoa mais fria com os outros, uma pessoa que costuma agir com frieza, com certo distanciamento dos outros seres humanos. Ela tende a não se preocupar tanto em respeitar ou a acolher outras pessoas. Ela tende a desconfiar mais das pessoas e ela tende a posturas que são mais individualistas, podendo inclusive agir com certo egoísmo. Em geral, tende a ser também uma pessoa mais cética em relação a tudo, uma pessoa mais desconfiada. Tem um pensamento bastante crítico sobre as coisas que ela ouve. Outra característica é a falta de modéstia. Essa tende a ser uma pessoa que não tem muito problema em se impor, por exemplo, em se impor perante as outras pessoas, em impor suas ideias, impor suas vontades, falar de si mesma, reconhecer aspectos em que ela é melhor que os outros. Devido a isso, ela pode ser vista pelos outros como uma pessoa que se acha arrogante. Isso tudo faz com que essa pessoa seja mais combativa. Ela não tem grandes problemas em se impor e, devido a isso, ela não tem problemas em entrar em conflitos com outras pessoas. Nos extremos desse traço, essa pessoa, inclusive, gosta de entrar em conflitos, em combates com outras pessoas. Ela procura o conflito. Ela tende a ser o oposto da complacência. Ela tende a ser cabeça dura, aquela pessoa que não arreda o pé, como se diz no Brasil, podendo ser até intransigente. E, por fim, essa é uma pessoa que pode ser vista como excessivamente crítica, chata, ranzinza e difícil. E pronto, agora você já conhece todos os 5 traços de personalidade e as principais características de cada um dos polos desses traços de personalidade. Por que eu escolhi essa classificação de personalidade, sendo que existem outras classificações que você encontra por aí? Bom, em primeiro lugar é porque essa é uma classificação cientificamente validada. Mas aí você pode perguntar de novo, mas por que essa, sendo que existem outras classificações na ciência? E a resposta aqui é muito simples. É simplesmente porque essa é a classificação mais robusta que existe cientificamente, sem sombra de dúvida. De longe, de muito longe, essa é a classificação da personalidade que tem mais evidências científicas corroborando. São décadas de estudos no mundo inteiro, em culturas diferentes, com um número de pessoas cada vez maior a cada ano, de todas as idades. Para você ter ideia, nós temos até evidências genéticas desses traços de personalidade que eu te expliquei agora. Ou seja, a tua personalidade tem um considerável componente genético. Tua genética é bastante importante para a formação da tua personalidade. E não só isso, é claro, tua história de vida, todos aqueles níveis de análise que eu já expliquei nas aulas passadas, a relação entre tudo isso é que vai construir a tua personalidade, mas o que eu quero que você perceba é que o mero fato de nós termos evidências genéticas significa que existe uma base biológica para a nossa personalidade. Ou seja, ela não é simplesmente um devaneio, uma invenção, uma construção social ou coisa parecida. A nossa personalidade é o cerne de quem nós somos. Ela é o mais próximo do que nós poderíamos chamar de essência de uma pessoa. Ela é o núcleo duro, o aspecto mais central da pessoa que nós somos. Todo o comportamento é influenciado em maior ou menor grau pela nossa personalidade. E isso me leva a uma pergunta que todo mundo faz para mim. Depois de ver todas essas descrições, provavelmente você deve ter pensado, nossa, eu acho que eu sou assim, ou então eu conheço alguém que seja assim. E aí, em seguida, a pessoa pensa, mas se a minha personalidade me faz ser assim, e se existe até componente genético para a personalidade, então a minha personalidade nunca vai mudar? Eu vou ser assim para sempre? E a resposta aqui é depende. Depende. Os estudos científicos são claros. A personalidade é o aspecto mais estável de quem nós somos. É aquilo que menos muda na nossa vida quando o assunto é a nossa vida psicológica e a nossa vida comportamental.
Em outras palavras, a personalidade tende a ser estável ao longo da vida. Ela tende a mudar pouco, especialmente depois do período crítico de formação do cérebro, esse período que inclui o desenvolvimento intrauterino, dentro do útero da mãe, quando a sua mãe estava grávida de você, a sua infância e a sua adolescência. Depois daí, a personalidade tende a mudar muito pouco, mas o ponto é que ela pode mudar sim. Mas para isso acontecer, isso vai depender primeiro do objetivo da mudança. É praticamente impossível, e eu digo praticamente impossível porque em psicologia sempre tem casos raríssimos, mas é praticamente impossível você estar em um extremo do espectro de um traço e você conseguir mudar para o outro extremo. Se você é uma pessoa extremamente introvertida, é praticamente impossível, é altamente improvável que você consiga se tornar uma pessoa extremamente extrovertida. A mudança de personalidade é sim possível, mas ela depende de onde você está. Por exemplo, se você está aqui em um traço, se esse é o teu ponto de hoje, você consegue transitar ao redor desse ponto. Mas quanto mais longe você chega, mais difícil se torna você chegar mais longe ainda. É como se tivesse um elástico que te prende no ponto onde você está. Você consegue, mas chega uma hora que o elástico já se esticou ao máximo. Não vai dar para mudar mais. Se você tentar, você pode até adoecer, tua saúde mental pode se abalar. E a flexibilidade desse elástico varia de pessoa para pessoa. Ela varia, inclusive, de acordo com a tua personalidade. Pessoas que têm um elevado grau de abertura tendem a ter uma personalidade mais flexível do que as pessoas que têm um alto grau de tradicionalismo como traço de personalidade, por exemplo. Pessoas com alto grau de neuroticismo também têm uma maior dificuldade de mudar. Enfim, a primeira lição que fica aqui é que você consegue sim mudar a tua personalidade. Uma pessoa com um alto grau de neuroticismo consegue sim se tornar uma pessoa mais emocionalmente estável. Uma pessoa altamente despreocupada, que é muito desorganizada e caótica, essa pessoa consegue sim se tornar uma pessoa mais conscienciosa na vida dela. Para todos os traços de personalidade existe um espaço para mudança. A questão é, qual será o tamanho dessa mudança? E isso depende, em primeiro lugar, da tua individualidade, da tua personalidade e, especialmente, da tua dedicação e da qualidade da tua estratégia de mudança, porque mudar a tua personalidade exige dedicação e consistência. Não vai acontecer da noite para o dia, isso eu posso te garantir. Mas além disso, se você utilizar estratégias ruins, tua personalidade nunca vai mudar. Alguns aspectos da personalidade são mais fáceis de mudar do que outros. Cada aspecto tem estratégias específicas que te ajudam a mudar e, portanto, você precisa conhecer cada aspecto, cada traço em profundidade e quais são as melhores estratégias de mudança para cada aspecto e para cada traço. E isso nós falaremos profundamente no módulo de personalidade com uma série de ferramentas. Lá, em primeiro lugar, você vai responder um longo questionário para mapear tua personalidade em detalhes. E também lá nós vamos ter uma aula para cada traço, ou seja, você vai entender em detalhes 3 coisas essenciais. Primeiro, como funciona a pessoa que possui cada traço de personalidade. Quais são os hábitos, o jeito de pensar, o jeito de agir e de sentir da pessoa que possui cada um desses traços aí que eu acabei de te explicar. Segundo, como os traços de personalidade interagem entre si. Isso é muito importante, porque, por exemplo, uma pessoa que é introvertida, com alto grau de neuroticismo e despreocupação, ela vai ter problemas bastante diferentes de uma pessoa que é extremamente conscienciosa, com alto grau de neuroticismo e extrovertida. No módulo de personalidade, eu vou explicar como os traços interagem e como isso resulta em um ser humano de fato, em uma personalidade de fato, em uma pessoa que age, pensa e sente de um certo jeito. E terceiro, com tudo isso, eu vou te explicar as melhores maneiras de se relacionar com cada tipo de personalidade, tanto na tua vida pessoal quanto na tua vida profissional.
E também os tipos de personalidade que são compatíveis, que se relacionam com facilidade e que são incompatíveis, que têm dificuldade de interagir. É importante ressaltar que existem vantagens e desvantagens em todos os traços de personalidade. Todo traço de personalidade tem virtudes e defeitos, características construtivas e características destrutivas. Você pode pensar aí que ser extrovertido é o máximo, que esse é o jeito bom de se viver, mas saiba, o Bill Gates é introvertido, o Elon Musk é introvertido, a Meryl Streep, uma das maiores atrizes da história da humanidade, também é introvertida. A J.K. Rowling, que escreveu o Harry Potter, também é introvertida. E não que eu queira me comparar com esses gigantes aí, mas eu também. Eu vivo super bem com isso e sou uma pessoa introvertida. Existem grandes virtudes na introversão, mas também existem defeitos. E na extroversão também. Isso vale para todo traço. Uma pessoa extremamente despreocupada pode viver ansiosa porque ela é indisciplinada, deixa tudo para a última hora e isso causa nela um enorme estresse. E aí você vira para mim e diz, então o melhor é ser muito consciencioso, que é o outro extremo. Mas uma pessoa extremamente conscienciosa, ela também pode viver ansiosa. Porque ela quer tudo do jeito perfeito, exatamente do jeito que ela quer, na ordem que ela quer, porque ela espera isso dos outros e devido a isso ela vive ansiosa, porque ela sempre antecipa o pior, afinal a perfeição quase nunca existe na vida. Uma pessoa que tem um elevado grau de amabilidade, por outro lado, ela pode ter dificuldade de ser firme, bater o pé e dizer não, e por isso ela pode ser pisada, explorada por gente folgada. Mas uma pessoa que tem um elevado grau de assertividade e combatividade, que é o outro extremo desse espectro, ela pode destruir as relações, causar uma péssima impressão e afastar as pessoas devido à postura agressiva que ela tem. Agora você já tem um bom conhecimento geral e inicial sobre os traços de personalidade identificados e mapeados pela ciência da personalidade. E como mensagem final, eu espero que tenha ficado claro. Todo traço tem suas virtudes e os seus defeitos. E o que você vai fazer na próxima aula é justamente mapear tuas virtudes e mapear os teus defeitos de personalidade. Antes de continuar, eu quero fazer uma ressalva importante aqui. Para utilizar a ferramenta de mapeamento de virtudes e defeitos que você vai ter na próxima aula, você precisa estar descansado, bem nutrido e de bom humor. Nem começa a próxima aula se você está aí estressado, com sono, com fome ou qualquer estado negativo está predominando na tua vida, porque isso vai, eu garanto, distorcer os teus resultados. Como essa aula aqui foi muito longa, carregada de conteúdo, talvez seja melhor você descansar a cabeça antes de você continuar, mas é claro, você que sabe, a escolha é plenamente sua. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final de mais uma aula do nosso projeto. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.